Por enquanto ainda não. Ainda não. Ok. Já coloquei aqui para poder gravar. Agora foi. Agora conseguem ver, né? Sim. Excelente. Ótimo, ótimo, ótimo. Pessoal, só vou mudar para cá, eu consigo fazer mais fácil aqui. Pronto. Agora sim eu consigo. Ótimo. Vamos lá, então. Para a gente poder começar, não ter mais tempo, tá? Quem vai tocar esse curso aqui com vocês somos eu, Lucas. Lucas, quer se apresentar, meu querido? Bom, é isso, eu já tenho aí mais de 8 anos de experiência no mercado. Comecei minha carreira na área de auditoria, mexendo principalmente ali apoiando os auditores e consultores tributários, os consultores tributários na análise, na elaboração de legal opinions, na parte de análise e construção de modelagens financeiras e os auditores em processo de due diligence e em auditorias em geral. No início fazendo muitas planilhas, mas entendendo um pouco mais de contabilidade. Depois eu migrei para comecei a atuar mais com consultoria societária e tributária e cada vez mais fui especializando na parte de mercado de capitais. Hoje eu atuo aí como head do Departamento de Mercado de Capitais e M&A do Glória Colley People Advogados. Nós estamos baseados em Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as nossas filiais. Já atuei muito na emissão de títulos de dívida, estruturação de fundos de investimento, acompanhando operações de M&A e estou aqui para trazer, junto com o meu colega e amigo Urica, um viés prático sobre fundos de investimento que transcende a mera análise do que consta nas resoluções da CVM. Maravilha. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Uric Soares, eu sou Tax Consultant, eu como preferir consultor tributário aqui do William Freire Advogados. Eu tenho, acho que, salvo engano, vou indo para 3 anos de advocacia já. Então, estou na área tributária desde quando eu fiz meu primeiro estágio, e nunca saí. Eu tenho LLM em Direito Tributário pela PUC, ok? Aqui no escritório, evidentemente, né, que eu atuo com consultoria tributária, como o Lucas falou, né, sempre tem a consultoria, as planilhas. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui algumas empresas em relação ao fundo de investimento do agronegócio. A gente também estrutura algumas operações para algumas empresas em relação a fundo de investimento, né, a emissão de algumas dívidas, algumas vocês já devem ter visto aí no ano passado, né, que a gente ajudou a estruturar. E é isso, tá? Então, junto com o Lucas aqui, a gente quer trazer essa perspectiva sobre o essencial sobre o fundo de investimento para você, ok? O que a gente vai ver hoje, então? Tá? Dividindo aí o Lucas, né? A gente achou melhor fazer de uma forma mais dinâmica assim, para não ficar tão engessado. Então, o que nós vamos ver hoje, pessoal? É bastante simples, mas ao mesmo tempo essa aula é muito importante, porque a gente consegue entender qual é a essência de um fundo. Então, primeiro, nós vamos passar pela origem histórica, ok? Nós vamos ver para que servem os fundos de investimento, né? Por qual razão esses fundos foram criados. Jurídica e economicamente, a gente vai ver também o que é um fundo de investimento na prática, tá? Também vamos passar, evidentemente, pelo que é uma tese de investimento, a função de uma gestora e de uma administradora de recursos, né? E na prática, como é que funciona um fundo. O que nós vamos fazer nesse último tópico aqui? A gente vai pegar uma demonstração financeira de um fundo, nós vamos entender exatamente como é que a tese funciona na prática e como é que o objeto do investimento desse fundo funciona, tá? E eu prometo, pessoal, não vai ser nada aqui teórico demais, não vai ser nada fora, né, para quem está meio receoso aí de que vai ser muito juridiquês, esse tipo de coisa, mas não vai ser nada fora, tá? Nada muito fora, assim, só para falar para advogado ou para quem já entende do assunto, não. É de forma bem ampla e bem objetiva, ok?
Então, nós vamos fazer esse apanhado, vamos entender como é que funciona o fundo de investimento na prática nessa primeira aula. Beleza? Lucas, você começa aí? Começa sim. Bom, pessoal, eu já acho que, ainda mais pelo horário, as pessoas não gostam muito da parte histórica, mas é bom contextualizar. Os fundos, eles efetivamente surgiram no Brasil na década de 90, mas no mundo já foi ali lá em 1689, mais ou menos. Mas antes disso já tinha traços, já tinha algumas estruturas semelhantes semelhante ao que a gente observa de fundo de investimento. Então aí a gente está fazendo aí o contraponto entre os fundos de investimentos e as tontinas. As tontinas eram nada mais, nada menos do que contratos de investimentos coletivos. Era uma forma de unir capital de muitas pessoas, fazer um pool de investimento, e aquele valor, aqueles recursos obtidos eram investidos em um investimento específico. Então, crescia o bolo e mitigava os riscos. E a ideia ali era trazer renda. Com o tempo, e esse é um dos pontos que pode até avançar um slide, e esses contratos de tontinos, como era para ser uma renda, eles também ali, a ideia era que as pessoas tivessem renda para o resto da vida, e depois, quando algum falecia, semelhante ao que acontece com aquela cláusula de the right of survivorship em offshore, que quando temos lá eu, Uric, Milena, Ana Clara e Vivi, que são quem está aparecendo aqui na minha tela, constituímos uma offshore, ou constituímos lá uma tontina, né? Investimos juntamente em investimento. Na offshore, nós quatro, se eu faleço, as minhas cotas não vão para os meus herdeiros, considerando a cláusula de right of survivorship. Quem assume ali a obrigação, para quem passa ali as obrigações e os direitos, vão ser para os outros sócios da offshore. Nas tontinas era a mesma coisa, não passava para os herdeiros, passava diretamente. É claro que na cláusula de right of survivorship, se tiver a análise, você pode modular, fazer uma modulação dela, de forma que os herdeiros possam ali se fazer um testamento, modula e fala que os herdeiros vão assumir. Mas via de regra, the right of survivorship é o direito de quem sobrevive, então só os cotistas estão ali dentro que fazem. Mas é bom fazer um parênteses aí para o offshore, também não parecer que se a família, se eu estou participando de uma offshore na minha ausência, meus herdeiros não vão fazer jus. É claro que podem fazer jus, e por isso a gente modula a cláusula. Mas só para ser mais didático, eu estou citando esse exemplo que ainda existe hoje das offshores e dessa cláusula que é muito comum, em regra, sim, the right of survivorship, para manter ali interno. É até uma cláusula interessante para mim, porque se os herdeiros já estiverem lá dentro da offshore, não precisa abrir uma sucessão, já que aquele que faleceu sai, não tem que abrir sucessão para passar para os herdeiros já estão ali dentro e herdam o patrimônio total da offshore. Mas voltando aqui para o nosso caso, nas tontinas era a mesma coisa. Fazer um contrato, um investimento coletivo, só que não tem uma personalidade jurídica, também já é uma diferença aí em relação ao offshore, mas é igual ao que se aplica aos fundos de investimento até hoje. Eles não possuem personalidade jurídica, ou seja, em um primeiro momento, eles possuem CNPJ, um registro na Receita, mas não tem ali eles não são uma sociedade personificada. E até hoje, até a entrada em vigor da nova resolução da CVM 175, a gente vai falar mais dela com o passar aí da aula ou nas próximas aulas, hoje ainda a responsabilidade dos cotistas de um fundo é ilimitada, já que não tem personalidade jurídica, não tem limitação da responsabilidade. Se o patrimônio líquido do fundo fica negativo, é obrigação dos cotistas promover um aumento de capital ou aporte para suprir esse patrimônio líquido negativo e responder pelas obrigações. Com a nova resolução, já trazendo aí a 175, eu já consigo limitar a responsabilidade desse previsto expressamente no regulamento. Mas não se preocupe, eu sei que são muitas informações e a gente vai falar mais disso. Voltando só na parte histórica, para finalizar aqui, que eu já até avancei muito, que eu até por ter conectado com outros
assuntos, já trazendo, até antecipando alguns pontos. Então, tinha as tontines, que era um contrato de investimento coletivo, todo mundo investia para poder ter uma renda até o resto da vida, e quando um falecia, os outros dividiam a participação daquilo, não passava, não era hereditário. Depois isso foi amadurecendo, passando tontinas, mas surgiram os fundos de investimento. Permanece conserva a ausência de personalidade jurídica, mas é um pool de investimento, é uma união de pessoas formando como se fosse um condomínio, e com a ideia de diversificar investimentos, já que pode, dentro de uma tese de investimento, você pode ter segmentos distintos de investimento e tem tipos distintos de fundos também, para poder viabilizar essa política de investimentos diversificada, ou a finalidade do fundo. E, é claro, hoje é um patrimônio você ter cotas de qualquer tipo de fundo de investimento. Então, será passível de herança, de sucessão. O que o professor da faculdade de Yale, o Rovin Hart, dizia era justamente fazendo esse paralelo com as tontinas e fundos de investimento, e para ele as grandes diferenças estavam nisso aí, no fato das tontinas não ter sucessão e nos fundos, em regra, ter sucessão patrimonial, e as tontinas inicialmente era para poder garantir uma renda, enquanto que os fundos de investimento, a finalidade é mitigar risco e trazer liquidez. Por exemplo, no fundo de investimento imobiliário, é melhor eu ter cotas, pode ser melhor eu ter cotas de um fundo de investimento garantindo uma liquidez se eu precisar vender, do que às vezes adquirir todo um prédio ou adquirir uma casa que tem dificuldade de venda, tem os custos da conservação e tudo mais. Até aqui é isso. Quer complementar, Urs? Antes deles fazerem pergunta? Então, assim, até passando um pouco, né, Lucas, para que a gente possa entender qual é a origem, né, do que a gente chegou até aqui, a gente precisa entender, pessoal, que o que a gente chama de fundos de investimento hoje não necessariamente existia alguns séculos atrás, mas a essência do que é um fundo, como a gente vai ver daqui a pouco, a essência do que é um fundo já existia lá atrás, tá? E se a gente pegar, por exemplo, o período das grandes navegações, né, séculos XV e XVI, a gente vai ver que a essência do que era um fundo de investimentos, ou seja, uma origem comum para alcançar um objetivo financeiro, ela já existia. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o período das grandes navegações, né, das principais potências, se a gente pegar a Grã-Bretanha, Reino Unido, né, Holanda e Portugal, o que acontecia? A gente pegar, faltou só eu colocar a Espanha aqui e tirar a Grã-Bretanha, enfim, erro técnico. Mas, se a gente pegar, então, esses três países que eram as grandes potências, né, os grandes impérios da época, eles tinham mecanismos, os três, muito parecidos para poder financiar essas viagens de descobrimentos. Tá? Então, as três grandes potências colonizadoras tinham mecanismos para que os desbravadores, né, pudessem fazer esses empreendimentos de viajar no mar e poder encontrar novas especiarias, encontrar novas terras. Tá? E como é que funcionava, pessoal? Então, a coroa desses países, efetivamente, aportava um dinheiro, uma quantia boa, né, às vezes de ouro, ou às vezes de outras garantias, para esses viajantes. Além disso, as famílias nobres desses reinos também aportavam uma grande quantidade de dinheiro para esses navegantes. E esses navegantes também, que eram empreendedores, né, geralmente aportavam recursos também porque eram de famílias nobres. Então, esses navegantes também colocavam o dinheiro do bolso para que eles pudessem navegar, viajar. E como é que isso acontecia? Funcionava da seguinte maneira: olha, se nós conseguirmos algum retorno, né, se a gente encontrar alguma especiaria, alguma riqueza, nós vamos dividir proporcionalmente a contribuição do que foi feito. Evidentemente que a coroa ficava com uma parte maior, isso aconteceu tanto na Espanha quanto em Portugal, de forma mais evidente, né? Então, salvo engano, em Portugal, isso chegava a ficar até 42% para a coroa, e aí dividia-se o resto entre as famílias nobres e os próprios mercadores que fizeram essa viagem. Então, percebam que houve uma comunhão de recursos para um objetivo específico de fazer algum dinheiro, de ter algum lucro, e quando esse lucro acontecia, ele era repartido
né, como objetivo desse investimento. Então, basicamente, era isso, tá? Se a gente for pegar um pouquinho mais para frente, e dando sequência aqui ao que o Lucas estava falando, a gente começa a formar um entendimento do que eram, de fato, os fundos de investimento a partir de 1849, na Suíça. Então, antes de 1849, nós não tínhamos, basicamente, um modelo de fundo que nós temos hoje, só que a ideia do que era um fundo de investimento já existia. Tá? Então, se a gente pegar na Suíça aqui em 1849, a gente tinha esse fundo aqui, né? Que era a Sociedade Civil para o Levantamento de Fundos, que é esse Société Civile, eu não sei nada de francês, tá? Então, Deploy de Funds, se alguém souber aí falar para a gente como é que se pronuncia. Esse fundo aqui, pessoal, era um fundo civil, tá? Propriamente para trabalhadores aportarem recursos para poderem depois pegar algum rendimento da empresa em que trabalhavam. Basicamente, não vou querer entrar muito nisso aqui, mas basicamente é o que a gente conhece um pouco hoje como as stock options, né? De que eu faço uma espécie de fundo para mim mesmo, para que eu possa depois colher alguns rendimentos, né? Se eu continuar naquela empresa. Esse fundo aqui, pessoal, era o fundo fechado, tá? Vai ficar bem mais claro daqui a pouco o que era um fundo fechado e o que é um fundo aberto, mas fundo fechado, basicamente, é um fundo restrito para algumas pessoas. Então, eu tenho algumas cotas desse fundo e só algumas pessoas podem entrar, tá? Não é para todo mundo. Se a gente caminha mais um pouco, em 1868, a gente tinha esse Foreign Colonial Government Trust no Reino Unido, que era também um fundo fechado, não era um fundo para todo mundo. E o que esse fundo tinha? É o primeiro fundo que diz especificamente para o investidor o que ele queria, qual era o objetivo daquele fundo de investimento, tá? Então, o que esse Foreign Colonial Government Trust oferecia para o investidor? Ele dizia o seguinte, olha, no documento, no prospecto, ele falava exatamente isso. Aquele investidor que quer aportar recursos, só que aportar recursos em investimentos de risco moderado, né, e obter os mesmos rendimentos e vantagens que eram obtidos pelos grandes capitalistas, né, que eram os grandes produtores, os grandes donos de fábricas, só que de uma forma diversificada em ações estrangeiras e títulos coloniais. Mas, Urique, como é que eles faziam isso? Tanto nas colonizações aqui na América, né, quanto nas colonizações, por exemplo, de Nova Zelândia e Austrália, que é o que a gente conhece hoje como Nova Zelândia e Austrália, o governo emitia alguns títulos para poder financiar a manutenção dessas colônias. Então, plantações de algodão, plantações de soja, alguns títulos de gado, né? Então, existiam essas ações, esses títulos coloniais que o governo oferecia para você, para que você pudesse aportar recursos para financiar essas colonizações, ok? Então, era um investimento de riscos moderados, porque ele investia em outras empresas que estavam fora da Europa e também nesses títulos coloniais da época, tá? E aí, pessoal, a gente caminhou mais um pouco para os Estados Unidos em 1894, que aí surge o Boston Personal Property Trust, que também era um fundo fechado, ou seja, um fundo que não cabia a todo mundo, que não permitia que todo mundo entrasse. Basicamente, esse Boston Personal Property, como o próprio nome diz, ele oferecia um retorno de investimento em relação a títulos de propriedade. Então, famílias muito ricas que tinham títulos de propriedade e comercializavam esses títulos. Se você quisesse ganhar dinheiro com esses títulos, você entrava nesse fundo e aportava um capital. Basicamente isso, tá? Penúltimo passo, né? A gente vai para os Estados Unidos em 1907, aí nós temos o Alexander Fund, também um fundo fechado, ok? E esse fundo, ele permitia que os investidores eles fizessem alguns resgates sob demanda, tá? E esse fundo também emitia algumas cotas semestralmente. Então, era um fundo fechado, mas percebam que ele já começava a querer se expandir para o mercado. Ou seja, a cada 6 meses, eu emitia cotas para pessoas que quisessem entrar. É claro que não era para todo mundo, pessoas específicas, pessoas convidadas, pessoas que tinham bastante dinheiro para poder investir. E esses resgates sob demanda é mais ou menos o que a gente conhece hoje, né, como resgate líquido que a gente faz nos fundos. Ou seja, se eu quiser sacar hoje o meu dinheiro que eu investi num fundo de investimento, eu posso sacar, né? Eu pago o que eu tiver que pagar de impostos e de tributos, né, e de taxas, e eu faço o resgate sob demanda. Ou seja, se eu quiser sacar o meu dinheiro hoje, eu saco hoje. Se eu quiser sacar daqui a 3 dias, eu saco daqui a 3 dias. Ok?
E aí, nós chegamos especificamente a o que nós conhecemos hoje como modelo de fundo de investimento que a gente utiliza, tá? Então, percebam, pessoal, que interessante, que embora hoje quem tenha a indústria de fundos de investimento mais envolvida seja, de fato, os Estados Unidos, não foi lá que os fundos nasceram, ok? Então, os fundos, eles nascem na Europa, eles tomam um corpo na Europa, mas, na verdade, eles se desenvolvem como indústria mesmo dos Estados Unidos. Aliás, como sempre, é uma capacidade de investimento que os norte-americanos têm, né, de pegar, de fazer alguma coisa acontecer. Então, em 1924, surge esse fundo aqui, ó, o Massachusetts Investors Trust, ok? Então, ele é o primeiro fundo no mundo que não tinha limitação de cotistas, ou seja, se a gente tinha antigamente fundos que eram fechados, exclusivos, esse passa a ser um fundo aberto. Todo mundo que quer aportar dinheiro nesse fundo podia aportar algum recurso nesse fundo. Então, não era fechado para pessoas específicas. Qualquer pessoa que tivesse uma quantidade de dinheiro podia comprar um título desse fundo, ok? Esse fundo ele era só para pessoas físicas, tá? Porque eles chamavam nos Estados Unidos de investidores individuais. Então, empresas não podiam aportar aqui no Massachusetts Investors Trust até 1936, depois essa realidade começou a mudar. Então, percebam, um fundo que é para todo mundo entrar, um fundo específico para pessoas físicas, investidores individuais. E o interessante é que as ações desse fundo, elas eram diversificadas, mas, ao mesmo tempo, eram ações conservadoras. Então, por mais que ele investisse em títulos, por exemplo, de commodities, como minério, como gado, como tabaco, como ópio, na época era bastante comum, eram ações conservadoras porque eles possuíam pequenas posições. O que eu quero dizer com pequenas posições? Esse fundo, por exemplo, se a gente tivesse, ele começou com $50 mil, tá? Que à época era um dinheiro assim muito, muito alto. Se a gente for para trazer para os valores de hoje. Então, eles não tinham, por exemplo, $40 mil aportados em ópio chinês. Pelo contrário, né? Então, esses investimentos eles eram pulverizados. Então, esse fundo investia a cada quantidade de dinheiro em um potinho específico. E isso ajudou eles a escaparem da crise de 29, né, que passou o solavanco lá no mercado financeiro dos Estados Unidos. Então, com essa estratégia de investimento, eles conseguiram superar a crise. Ok? E olha que interessante, pessoal. A partir de 1926, o que esse fundo passou a fazer, esse Massachusetts Investors Trust? Ele passou a publicar relatórios de resultados e de performances para os investidores. Hoje em dia, pessoal, o que a gente tem é exatamente isso. Tá? Então, essa prática ela já vem desde 1926. Então, esse fundo estreou essa prática de publicizar relatórios, resultados e recomendações para os investidores. Tá? Então, isso não é da era da internet, isso não é novo. Só para a gente poder ficar nessa página aqui. E o mais interessante é que esse fundo existe até hoje, ok? Ele existe, para quem tiver curiosidade, com o nome de MFS Investment Management. E ele, de fato, é a origem moderna do que nós conhecemos como um fundo de investimentos, da forma como nós conhecemos hoje, ok? Então, a gente fez toda essa digressão histórica só para mostrar isso aqui. Os fundos de investimento da forma como nós conhecemos hoje, eles surgem em 1924, como precursor desse Massachusetts Investors Trust. Okay? Então, muita coisa do que está aqui é o que nós fazemos hoje em relação de mercado, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil, quanto na China, quanto na Austrália, enfim, né? Na indústria de fundos como um todo. Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Alguém não entendeu? Quer que a gente volte a algum ponto? Não? Bom, então vou entender que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. E aí, já para passar para o Lucas, né, para nosso próximo passo, isso aqui eu peguei um registro tratado desse fundo, tá vendo aqui, ó, o Massachusetts Investors Trust, né, um certificado, e aqui eles estavam fazendo se vocês virem aqui, ó, eu não sei se eu consigo aumentar um pouco, aqui, ó, aqui eles estavam fazendo uma emissão nova de cotas, tá? Isso aqui é de 1936, 25 de fevereiro de 36, que é onde eles passaram efetivamente a aceitar investidores, pessoas jurídicas, então investimentos de empresas, tá? Então isso aqui é um marco bastante interessante para a gente poder entender e estudar, né, como
o desenvolvimento da indústria de fundos, tá? Então é isso. Vou tirar isso aqui. Beleza, pessoal. Se a gente for pegar isso aqui em relação... Se a gente for pegar isso aqui, então, em relação a como os fundos são, né? A gente chega aqui, então, no que o Lucas estava falando. E, Lucas, para você continuar aí, eu passo esse slide para você. Perfeito. Bom, então o que a gente já viu até aqui pela origem histórica e já contextualizando com um fundo que permanece ativo até hoje, é bom já deixar claro aí qual que é o objetivo, então. Os fundos de investimento, eles são divididos no Brasil nos seguintes tipos. Eles têm os fundos de investimentos imobiliários, os fundos de investimentos em participações societárias, os fundos de investimento que antes eram os fundos 555, que remetia à instrução normativa da CVM 555, e agora, com a entrada em vigor em abril da nova resolução da CVM 175, são os fundos de investimento financeiros. Quais são os fundos de investimento financeiros ou fundos 555? São os fundos de ações, são os fundos cambiais, os fundos multimercado e os fundos de renda fixa, principalmente. E, além disso, a gente também tem o fundo de investimento em direitos creditórios. Todos esses fundos de investimento têm tipos distintos, mas todos seguem regras gerais que hoje são estabelecidas lá na instrução normativa 555 e que vai passar a ser centralizado tudo ali para a regra geral. E essa é específica, cada um dos fundos hoje tem uma instrução da CVM específica para regular, por exemplo, a 472 para os 476 para ofertas públicas, perdão, a 472 para fundos de investimento imobiliário. Agora vai ser tudo centralizado na resolução da CVM 175 e os tipos específicos de fundos vão estar regulados nas instruções nos anexos normativos à resolução 75, para entender as regras específicas lá. Mas, enfim, qual que é a finalidade do fundo em geral? Os fundos de investimentos, em geral, a finalidade deles é unir investidores, unir pessoas para formar o patrimônio líquido do fundo. Aquele patrimônio líquido, que é o dinheiro disponível ali para o fundo investir, vai ser alocado de acordo com a política de investimento estabelecida no regulamento e de acordo com a legislação, que vai estar ali na resolução 175 agora, entrando em abril, e também tem o prazo para vigência até 2024 para todos os fundos e até dezembro de 2023 para os fundos já em funcionamento em direitos creditórios. Mas qual que é a finalidade dos fundos? É unir investidores como um ente organizado, uma sem personalidade jurídica, e aquele fundo ali, aquele patrimônio líquido vai ser investido de acordo com a política de investimento. Quem faz a gestão desse patrimônio líquido, não dá para pegar todos os investidores, até porque eles são investidores, em regra, são investidores financeiros, então eles não têm domínio daquele mercado. Eu não preciso ser um expert em mercado de capitais para promover o investimento no fundo. Eu posso ser meramente um investidor financeiro que coloca meu capital ali e espero que a gestora de recursos, que é o primeiro player, tenha uma tese de investimento bem definida, ela construa ali, ela tem uma metodologia assertiva para promover os investimentos de acordo com o objeto do fundo definido no regulamento e na legislação específica, e que ele me traga retornos financeiros. Eu, ao aportar no fundo, eu tenho a garantia de liquidez, igual o URC diz, que eu tenho que seguir os prazos definidos no regulamento para resgate, o tipo de fundo, se ele é aberto ou fechado, mas eu, em regra, se é um fundo para varejo e que é comercializado na Bolsa de Valores, então eu entro lá na plataforma do BTG ou da XP e faço investimento nele, eu tenho lá aquele prazo de resgate, mas eu tenho resgate, eu posso solicitar a qualquer momento seguindo aquele prazo ali definido. Então, eu tenho uma garantia de liquidez para meu patrimônio não estar imobilizado, como estaria se eu investisse diretamente em uma empresa ou em um imóvel.
Além disso, investindo todo mundo junto dentro de um fundo, eu estou mitigando os meus riscos de investimento. Então, pegando aí um exemplo de um fundo de investimento em ações, que vai investir ali especificamente, até ele pode ter uma parte do patrimônio investido em renda fixa, mas a maior parte do patrimônio líquido, do patrimônio do fundo, vai estar aportado ali em ações. Se eu faço investimento diretamente na empresa, eu estou ali correndo risco como sócio, diretamente na empresa e suscetível a todos os riscos inerentes à operação. Se eu invisto no fundo, eu e todos os outros cotistas estão, por meio daquela personalidade, investindo naquelas empresas ali. Então, a gente vai ratear, a gente vai dividir os custos, ônus e também os lucros relativos. Então, eu mitigo riscos e garanto uma liquidez. Pode avançar um aí, por favor. Você quer falar dos fundos abertos? Então, ok, só para complementar isso que o Lucas está falando, então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem 3 espécies de fundos, tá? Fechados, abertos e exclusivos. Então, se a gente for pegar esses fundos, é importante a gente entender por que existem esses fundos fechados, abertos e exclusivos, tá? Então, por exemplo, os fundos abertos são os fundos os mais gerais que a gente conhece. Então, esses fundos, eles admitem o ingresso e a saída de cotistas a qualquer momento, a qualquer hora do dia, em qualquer valor, tá? Então, nesse tipo de fundo, como eu tenho uma transferência, como eu tenho um entra e sai muito grande, eu não posso ceder ou transferir as minhas cotas, ok? Então, por exemplo, eu não posso chegar para o Lucas e falar assim, Lucas, eu tenho investimento num fundo de investimentos da Gerdau, por exemplo, ou do BTG, ou da Coca, sei lá. Eu não posso falar para o Lucas, eu tenho um fundo de investimento aqui, eu tenho umas cotas e eu quero te ceder. Você está afim de me comprar essas cotas? Eu não posso fazer isso, tá? Quando eu for sair do fundo de investimentos, ou for entrar no fundo de investimentos, eu vou comprar as cotas efetivamente do fundo, ok? Quem me vende as cotas é o fundo e eu vendo as cotas para o fundo quando eu for sair, ok? Então, por mais que seja um fundo com maior liberdade de entra e sai de investidores, eu só compro as cotas do fundo e eu só vendo para o fundo. Por quê? Porque quando outro investidor for entrar, ele não vai comprar as cotas de mim, vai comprar as cotas do fundo, ok? E então, existem algumas exceções, evidentemente, em alguns tipos de fundo, mas guardem isso. Então, num fundo aberto, qualquer pessoa pode entrar, a qualquer hora, qualquer momento. Então, é um ingresso muito grande e saída de cotistas. Só que eu não tenho a transferência e a cessão de cotas. Eu não posso transferir essas cotas para ninguém e nem posso vender para ninguém. Só posso transferir e vender para o próprio fundo. Ok? Que aí é quando eu liquido as minhas cotas. Da mesma forma, pessoal, se a gente for pensar, né, na outra via, nós temos os fundos fechados. Os fundos fechados, eles são mais interessantes para aquele investidor que tem uma expertise maior para poder investir e geralmente são investidores com apetite de dinheiro maior, né, que querem maiores rendimentos. Então, esses fundos fechados, né, como está aqui bem explicado para vocês, eles têm uma quantidade limitada de cotistas e, né, como vocês viram alguns slides atrás, é a forma clássica que surgiu no mundo, ou seja, os fundos serem fechados. Os fundos abertos vieram como exceção. Hoje não são mais, né, mas, enfim, vieram como exceção. Então, eu tenho a rodada de captação por um período determinado, ok? Então, nesses fundos fechados, eles têm uma data útil de vida. Eu posso colocar ele por 30 anos. Existe uma regulamentação, tá, que diz de quantos anos podem ser esses fundos, mas vamos deixar isso de lado um pouco e vamos pensar, né, vamos supor que seria possível constituir um fundo de 10 anos, tá? Então, esse fundo fechado ele vai funcionar por 10 anos e quem for aportar recursos nele pode aportar pelo prazo de 8 meses, 9 meses, ok? Então, eu tenho cotistas fechados, selecionados, eu tenho um prazo de investimento específico, tá? E quando esse fundo quando acaba essa vida útil dele, é que eu vou fazer o resgate, né, e a eventual liquidação das minhas cotas,
Perfeito? Então, eu não entro, não tenho um entra e sai a hora que eu quiser. Pelo contrário, né? Eu tenho que entrar naquele momento, naquela janela específica, e eu só posso sair quando aquele fundo tiver exaurido a sua vida útil. Ok? Alguns desses fundos fechados, eles são negociados em bolsa, só que, prestem atenção, em regra, fundos fechados não estão em bolsa de valores. Ok? Por quê? Porque fundos fechados, pessoal, são movidos especificamente, na maioria das vezes, para investimentos objetivos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil também é muito comum. Quando eu preciso de um investimento maciço, que é um investimento grande, de fato, por exemplo, para infraestrutura, para energia, para saneamento básico, geralmente são fundos fechados, tá? São fundos de investimento de participação, por exemplo. Por quê? Eu preciso de um capital massivo, eu preciso de pessoas que saibam no que estão investindo e eu tenho um prazo curto para poder levantar esse dinheiro. Então, geralmente, esses fundos fechados não estão listados em bolsa de valores. É por isso que eu e você não podemos entrar. Ok? Ah, Uric, mas quem é que pode entrar? O Jorge Paulo Lemann pode entrar? Pode. Uma empresa de investimento pode entrar? Pode. O Abílio Diniz pode entrar? Pode. O Luiz Barsi pode entrar? Pode. Porque eles têm um capital massivo e eles são investidores qualificados. Tá? Então, geralmente é para isso. Ou empresas. Às vezes, esses fundos só são constituídos por empresas. Como XP, como BTG, enfim. Então, esse é o ponto. Ok? E aqui, pessoal, né? Só para a gente poder fazer um contraponto, não é permitido o resgate das cotas, tá? Então, nesse caso, o cotista ele tem que vender essas cotas em bolsa se ele quiser o seu dinheiro antes do encerramento do fundo. Beleza? Nesse caso de um fundo que é oferecido em bolsa de valores. Se não, eu faço o resgate no final da vida útil do fundo. Ok? Lucas, você quer falar sobre os exclusivos aí? Sim, antes até já contextualizando com relação aos abertos e fechados, os abertos, igual o Thiago disse, normalmente eles estão ali, eles são acessíveis aí para os investidores comuns, investidores de varejo, que não tem ali, que tem ali abaixo de R$ 1 milhão de patrimônio, ou às vezes que tem R$ 1 milhão ou mais de patrimônio, mas que está procurando ali fazer investimentos pontuais de forma pulverizada. Os fundos fechados não precisam ser também multimilionários, não. Se você está numa família, ou se você propriamente já tem um patrimônio ali imobiliário ou de participação societária superior aí a 20 milhões, você já consegue negociar com as gestoras administradoras fiduciárias, que são dois dos principais players e que com a nova resolução são chamados de prestadores de serviços essenciais. As gestoras administradoras elas podem cobrar até 4% de taxa de administração, em regra, que eles cobram no mercado. Mas se você tem ali, vai constituir um fundo fechado, se tem aí mais de 20 milhões, é possível que você consiga uma taxa aí no mercado de 0,6%, o que torna interessante para a sua finalidade, ou para a finalidade da empresa, da sua família ou para o seu cliente que você defende, ter um fundo de investimento para, por exemplo, fazer um fundo imobiliário, que tem um patrimônio superior a 20 milhões, para centralizar ali dentro todos os investimentos e inflando e crescer no patrimônio do fundo, melhor do que adotar, por exemplo, uma holding que vai estar ali suscetível do pagamento de impostos e dos tributos inerentes à exploração da atividade imobiliária, você centralizando no fundo e esse patrimônio sendo acumulado dentro, você só vai pagar, por exemplo, o ganho de capital na hora do resgate das cotas. E o valor que sai ali é pago para a pessoa física a título, se o sócio ali for pessoa física, o valor distribuído como rendimento, dividendos do fundo, é isento. Então, para esse perfil vai ser interessante. Se for uma empresa que constituiu o fundo, sobre os rendimentos ela vai ter uma tributação. Porém, se o grosso for a ideia for ir ampliando o patrimônio, ou, por exemplo, construir um fundo de investimento em participações do tipo infraestrutura, o FIP-E, lá na 472, e a finalidade é explorar direitos minerários, o fundo também pode se demonstrar interessante porque vai ser o tempo de exploração da lava, o tempo da atividade minerária ali ligada à mineração é extenso durante aquele momento que está tendo só investimentos e que só lá na frente tem que ser vendido, explorado a atividade ou vendido ali
a mineradora, o fundo pode se mostrar interessante e pelos benefícios fiscais atrelados. Depois, nesse curso, não dá para a gente explorar tudo. A gente já vai tratar nos casos específicos lá dos fundos, de cada um dos fundos, e depois a gente vai fazer cursos específicos dos fundos, das regulações, das análises mais pormenorizadas das demonstrações para tratar. Mas aqui a ideia era trazer esse contexto primeiro do que quando que é mais comum utilizar no mercado os fundos abertos e quando é mais comum utilizar os fundos fechados. Além disso, nós temos os fundos exclusivos que estão aí na tela para vocês. Que aí a definição que a gente colocou ali são fundos cujas cotas permanecem com um único cotista, possui gestão personalizada e oferece pelo cliente com um alto volume de aplicações, entre 5 e 10 milhões, dependendo do tipo de fundo da instituição. Imposto de renda ocorre apenas nos resgates das cotas do investidor, que caracteriza uma vantagem tributária, pois não tem come cotas. O come cotas, gente, é o seguinte: para muitos fundos, ainda que eu não faça um resgate, semestralmente eu tenho que fazer o recolhimento do ganho de capital. E aí vai reduzir o patrimônio do fundo, consequentemente vai reduzir o número de cotas. Por isso que é esse nome aí que o mercado usa, que bem define a situação, que é de come cota. Então, qual que é a diferença do fundo fechado para o fundo exclusivo? No fundo fechado, não precisa ser um único cotista. No fundo exclusivo, sim. Eu, na pessoa física, eu preciso ali constituir sozinho um fundo e ter um patrimônio. Novamente, eu tenho que fazer uma análise para ver se vale a pena constituir um fundo exclusivo. Eu tenho que fazer uma análise se o patrimônio, e aí, assim, entre 5 e 10 milhões, assim, é o mínimo para você pensar em ter um fundo exclusivo, para poder eu ter ali uma taxa e conseguir negociar uma taxa de administração mais interessante para com a administradora fiduciária e a gestora de recursos. Nesse ponto, eu já até faço aí, esse ponto pode até passar o próximo slide, já faço a primeira, antes de entrar, porque entra na parte da cota e desse cálculo aí do patrimônio, do valor da cota, esse do patrimônio líquido, esse patrimônio do fundo, eu já deixo aí a primeira explicação para poder vocês já irem assimilando aí quais são os prestadores de serviços essenciais do fundo de investimento. É a gestora de recursos, que ela está regulada na resolução CVM número 21, e ela tem a finalidade de fazer a gestão do patrimônio do fundo. É ela que vai fazer a interface para com os investidores, é ela que vai prestar as informações para a administradora fiduciária, é ela que também presta informações para as autoridades reguladoras, CVM e autorreguladora, INA, e é ela que é responsável pela gestão desse patrimônio, das locações, e normalmente é ela que define a tese de investimento. Em regra, é ela que define a tese de investimento. Dificilmente você vai ver cotistas em assembleia querendo interferir na tese de investimento do fundo. É claro que pode ter um comitê de investimento estabelecido ali dentro para dar suporte para a gestora, para opinar sobre os investimentos. É claro que, dependendo do volume, se tiver que fechar um limite de capital para ampliar o capital do fundo, seja para suprir uma situação deficitária de patrimônio negativo ou para promover novos investimentos, é claro que vai ser, normalmente está pautado no regulamento dos fundos, para que a Assembleia Geral de Cotistas seja convocada, eles opinem. Mas a tese de investimento e a seleção dos ativos que vão ser brindados, que vão ser selecionados para receber os aportes do fundo, é definido pela gestora. A administradora fiduciária, normalmente é uma instituição financeira, devidamente registrada no Banco Central do Brasil, e ela tem a finalidade ali muito mais burocrática, de fazer controle das demonstrações financeiras, fazer análise da atuação dos prestadores de serviço e contratar vários deles. Então, aí já deixo, depois a gente volta no tema, até para tirar dúvidas para vocês, mas aí eu já deixo aí a contextualização para ir assimilando em cima dos casos concretos. Pessoal, não se preocupem, tá? Tudo isso que o Lucas só introduziu aí, ó, a gente vai falar aqui, ó. Fiquem tranquilos. O que é uma gestora? Né? Quem são essas gestoras? O que é uma administradora? Quem são essas administradoras? Fiquem tranquilos, tipo assim, isso é só um petisco aí do Lucas para a gente poder já abrir nossa mente. Mas só um ponto aqui, então.
Ficou muito clara a diferença para todo mundo do que é um fundo aberto, do que é um fundo fechado, do que é um fundo exclusivo? Quem está com a gente aqui? Luiz, Andréia, Vivian, Oi, Milena. é a Ana. O Lucas pode falar de novo, você, sobre a questão do Come Cota? Que eu acho que isso existe até em outros fundos também, né? Mas só para explicar rapidinho, por favor. Tá. É o seguinte, isso vai vir na nossa última aula, tá? Que é a tributação dos fundos. Na última aula nós vamos falar só sobre tributação de fundos. Mas assim, pessoal, só para falar aqui, que Come Cotas é um pouco chato, mas só para falar aqui de forma geral, tá? Existem alguns fundos de investimento nos quais o governo faz o seguinte, tá? Geralmente, pessoal, todos nós pagamos imposto de renda, né? Alguns sonegam, né? Enfim, mas em regra todo mundo tem que pagar imposto de renda. E aí o que acontece quando a gente tem que fazer o recolhimento do imposto de renda? Todos nós, pessoas físicas e jurídicas, nós temos que fazer o recolhimento de imposto de renda uma vez ao ano, ok? Só que o que o governo percebeu na década de 90? Que é o seguinte, se eu antecipar uma parcela do imposto de renda que vai ser pago pelos fundos de investimento, eu vou ter um volume de arrecadação interessante. E assim fizeram. Então, criou-se um mecanismo no Brasil chamado Come Cotas. Por que Come Cotas? Porque é uma espécie de tributação fictícia que vai incidir sobre a cota do fundo de investimento que você tem, você é investidor, tá? Que vai incidir sobre a valorização da cota que você tem. Uric, quando é que isso acontece? 2 vezes ao ano, cara. É meio bizarro, mas é uma tributação fictícia, pessoal, tá? Então, 2 vezes ao ano, o governo vai lá e tira uma boquinha da valorização da sua cota. Tá? Ele faz um cálculo lá de valorização da sua cota, e aí eu tenho, então, 2 mordidas, que é o que a gente chama de come cotas. Tá? Isso vai ficar muito claro na nossa última aula, tá, Ana? Mas basicamente é isso. Nem todos os fundos estão sujeitos a come cotas, tá bom? Na proposta de reforma tributária, o come cotas ele vai passar a incidir, se passar, né? O come cotas ele vai passar a incidir uma vez só ao ano, ok? Mas é um penduricalho brasileiro que nós temos aqui. Beleza, pessoal? Só para ficar mais geral, assim, para não ficar tão massivo também, porque a gente teria que entrar em outros pontos aqui, mas basicamente é isso. Mais alguma coisa? Pode seguir, por mim. Pessoal, ficou muito claro isso aqui? Mais alguma dúvida em relação a fundos abertos, fechados, exclusivos? Milena, Luiz, a Ingrid está aí com a gente, Gabriela, a Ana. Tudo certo? Tudo certo, pessoal. Tudo bem explicado até agora. Maravilha. Pessoal, não entenderam? Fala pra gente, a gente volta, né? Vamos trocar uma ideia aqui em relação a isso, tá? Isso aqui não é uma aula expositiva, não. A gente fala pra gente poder entender e fixar conceitos, né? Nessa parte introdutória que é bastante importante. Então, só fazendo um apanhado, o que nós vimos até agora? Ó, nós vimos, então, qual é a origem dos fundos de investimento da forma como nós conhecemos. Nós vimos que essa origem está lá em 1924 com o Massachusetts Investors Trust, que é o que nós temos, né, como modelo ideal que nós conhecemos hoje. A gente já viu o que é um fundo de investimento, né, e o que esse fundo de investimento ele busca. Vimos, então, que são fundos abertos, fundos fechados e fundos exclusivos. E aqui, só para complementar o que o Lucas está falando, quem faz fundos exclusivos? Cara, quem tem muito dinheiro. Essa é a realidade, tá? Então, você pega famílias norte-americanas, por exemplo, ela está cheia de fundos exclusivos. Por quê? Porque aquela família tem tantas posses, tantas propriedades, tanta riqueza, que ela precisa fazer um veículo para que ela possa investir aquele dinheiro. Então, para fazer gestão de patrimônio, ela faz um fundo exclusivo, né? Enfim, algumas famílias bem importantes, inclusive, fazem fundos exclusivos para poder fazer gestão de patrimônio. Quem faz muito isso também, pessoal? Artistas e jogadores de futebol, tá? Justamente para poder fazer planejamento tributário e patrimonial. Beleza? Então, isso não é incomum. Então, vimos também, então, fundos exclusivos, como o Lucas falou. Agora, nós vamos entrar especificamente na alma de um fundo de investimento, tá?
O que é uma cota de um fundo de investimento? Pessoal, uma cota nada mais é do que um direito que você compra para poder ser cotista daquele fundo, ok? Então, o que é uma cota? Uma cota nada mais é do que uma fração ideal de um patrimônio como um todo, ok? Quem aqui tem mais de um irmão? Eu tenho Quantos? uma irmã gêmea. Tá, alguém tem mais de 3, 4 irmãos aqui? Eu tenho 3. Ótimo, menina, você tem 3. Maravilha. Você vai falar assim, cara, não é possível que alguém vai me dar o exemplo e o pessoal só vai ter um irmão. Mas eu também só tenho um irmão, somos só eu e meu irmão. Mas perceba, o meu pai, por exemplo, meu pai teve 11 irmãos, tá? E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês sabem, né? Década de 70, o pessoal não tinha televisão em casa, essas coisas. Então, meu pai teve 11 irmãos. E aí, minha avó faleceu em 2009. E aí começou um auê todo. Por quê? Minha avó deixou 2 casas. E aí, pessoal, precisa fazer a divisão dessas 2 casas. Ok? E aí, minha avó faleceu, as 2 casas estão lá. Tem como eu pegar um pedaço de cada casa e dar para cada filho? É impossível. Então, o que eu faço? Eu crio uma fração ideal daquele patrimônio. Então, vamos supor, e aqui eu não faço a menor ideia mesmo, vamos supor que essas 2 casas estão avaliadas em R$ 500.000 as 2. Então, cada uma 250 mil. Eu vou pegar esses 500 mil, que é o meu patrimônio total, e vou dividir em frações ideais. Se eu pegar 500 mil e dividir para 11 filhos, qual vai ser a cota de cada um? Não sei, já está tarde para fazer essa conta aqui, enfim. Mas de cabeça assim, mas eu não sei quanto vai dar. Então, eu pego o patrimônio total e divido por aquilo que cada pessoa tem direito. E eu chego a uma fração ideal. Isso é uma cota. Então, por exemplo, se nessa divisão eu ver lá que o meu pai, por exemplo, tem direito a R$ 83.000, então, não é isso, evidentemente é muito menos, mas enfim. Se eu ver que meu pai tem direito a R$ 83.000, o meu pai é cotista, tá, desse condomínio que se formou em relação às 2 casas da minha avó, no valor de R$ 83.000. Isso é uma cota. Cota é uma fração ideal que eu tenho sobre um patrimônio total de alguma coisa. Ok? Então, quando eu tenho essa cota, evidentemente eu tenho direitos e obrigações. E isso é uma cota de um fundo de investimento. Quando eu vou lá na B3, ou quando eu vou no fundo fechado, e viro cotista de um fundo de investimento, eu estou comprando uma fração daquele patrimônio. Eu estou dizendo o seguinte, olha, você tem um patrimônio de R$ 5 milhões, fundo de investimento. Eu quero me tornar cotista. Eu quero ter 1% desse patrimônio total. Portanto, eu estou comprando cotas no valor de 1%. Eu quero comprar cotas de forma que eu me torne cotista em 15%. Vou comprar 15% de ações, se for um fundo aberto, ou de cotas se for um fundo fechado. Ok? Então, essas cotas, evidentemente, elas são direitos para mim. E direitos também obrigações. Ok? Frações ideais, então, que eu compro, e aí eu me torno cotista e tenho direitos e obrigações sobre essas cotas. Beleza, pessoal? Como é que o valor dessa cota ele é auferido? Tá? Ele é resultante da divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de cotas do fundo. Beleza? Uric, como é que se faz isso? É uma conta muito simples. O valor da cota é patrimônio líquido do fundo. Tá? Então, vamos supor que o nosso fundo de investimento aqui ele tem R$ 1 milhão de patrimônio líquido. Pela quantidade de cotas emitidas pelo fundo. Então, se eu tenho 10 cotas emitidas por um patrimônio líquido do fundo de 1 milhão, qual que é o valor da cota? 100 mil. Simples, rasteiro, objetivo. Tá? E esse valor ele é apurado ao final do dia, ok? No encerramento do dia. Por quê? Porque é o horário em que o mercado fecha. Então, a minha cota ela pode ter se desvalorizado ou valorizado. De modo que aquele patrimônio líquido, nominalmente, ele seja de R$ 1 milhão, mas pode ser que ela tenha tido uma valorização e no fim do dia ele chegue a 1,50 e, portanto, a minha cota aumentou um pouco. Da mesma forma, ela poderia chegar a 950 e a minha cota diminuiu. Ok? Muito simples, muito básico, pessoal. Tem alguma dúvida nisso aqui? Vou supor que não. Ok. Tá, e como é que diabos eu vou entender isso aqui? Pessoal, isso aqui, basicamente, é uma explicação para não ter nenhuma dúvida de como funciona o fundo de investimento, tá?
Isso aqui é um fundo de investimento. Você consegue explicar para qualquer pessoa um fundo de investimento com esse gráfico de pizza aqui, tá? Então, vamos supor que o Senk tem um fundo. Então, nós fizemos um fundo. Eu, o Lucas e o Juan fomos lá na B3, fizemos um fundo, contratamos um gestor, coisa e tal. E o nosso patrimônio líquido do fundo é 20 milhões de reais. Ou seja, a gente conseguiu fazer um aporte de investimento de 20 milhões de reais. E aí, pessoal, vamos supor que o nosso fundo, inicialmente, ele tem 12 cotistas. Ok? Então, 20 milhões de reais é o nosso 100%. Tá? Então, 100% do nosso patrimônio é 20 milhões de reais. E olha aqui, o cotista 1, que vai ser a Milena, ela quis comprar cotas no valor de 6% do nosso fundo. Ok? Cotista 2, que é a Ana Clara, ela quis comprar 10% do nosso patrimônio. O cotista 3, que é a Ingrid, quis comprar 8%. O cotista 7, que é o Luiz, quis comprar 8%. E aí, quem é que comprou mais aqui? Ó? O nosso mais rico aqui é o cotista 6, que comprou 14%. Ok? Então, isso aqui é um fundo de investimento, pessoal. Eu faço um aporte de recurso e digo o seguinte, olha, eu quero comprar 20 cotas do seu fundo e, portanto, eu vou ser cotista de 14%. Evidentemente que eu vou pagar o preço em relação a isso. Ok? Então, isso aqui é como funciona o fundo de investimento. Eu tenho os cotistas, cada um investe numa proporção e, evidentemente, eu vou ter aqueles que investem mais e investem menos. Impossível, pessoal, não entender como é uma cota de um fundo de investimento com esse gráfico de pizza aqui, tá? Acho que é a forma mais simples e mais prática e a forma que eu aprendi, inclusive, de como é que funciona o fundo de investimento na prática. Ok? Então é isso. Então, cada um desses cotistas vai ter uma fração desses 20 milhões aqui e isso a gente chama de cota. Beleza? Claríssimo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Única, uma dúvida em relação ao que você tinha falado da parte nominal. Na valorização do final do dia, que a pessoa tinha, né, 100, passou a valer 105, para ela estar liquidando essa cota, só vai ser no dia seguinte, né? Ela vai estar recebendo 105 ou ela vai receber 100? Como que seria essa liquidez? Ela vai receber a valorização sobre o investimento dela, ou seja, D mais 1. Ah, tá. Tá, para ficar mais fácil, tá? Se eu tive uma valorização da minha cota, e aí eu vou receber a minha valorização do D mais 1. Qual que é o D mais 1? Dia seguinte, do resgate, ok? Lembrando que isso é caso de resgate, e aí você vai pagar o imposto de renda sobre o resgate e vai ter que ter aí já vai ter aí a cobrança do imposto de renda retido na fonte aí. E do IOF. Vamos ver o que o Uric falou. E do IOF. Exatamente. Sobre operações financeiras. Tudo já fica retido, né? Então, se rendeu, foi para 105, no caso vai ter os descontos, a pessoa vai receber, vou supor, né? Aqui só 102, no caso, né? Se ela pedir o resgate. E você já recebe o valor líquido. E o prazo de resgate pode variar de fundo a fundo. Esse é o ponto que o Lucas falou importante, tá? Isso pode variar de fundo a fundo, mas em regra, sei lá, se você pegar um fundo vou colocar no Warren Credit privado, D mais 1, tá? Em regra, pode ser D mais 15? Pode ser. Eu tenho um fundo, por exemplo, eu já resgatei D mais 15. E eu achava lá, que é isso? Os caras não depositam na minha conta. Por quê? Porque eu não tinha lido lá que era D mais 15. Então, ou seja, o dia do pedido, mais 15 dias. D mais 20. O dia do pedido, mais 20 dias. Tá? E, Beleza, Uric, uma obrigada. dúvida. Quem é? É a Ingrid. Diga, Ingrid. Nesse D mais 15, caso ocorra alguma valorização a mais, vai contar somente a valorização do dia que eu pedi o resgate. Exato. É como se você congelasse o seu rendimento. Okay. Tem uma exceção específica, tá? Mas eu só vou entrar nisso na última aula, porque senão a gente vai fazer uma discussão aqui. Enfim, a gente vai 40 minutos aqui só para falar sobre isso, tá? Mas eu congelo o meu preço de resgate e é sobre aquele dia que eu vou receber meu rendimento. Então tá joia, obrigada. É contato da hora. O prazo para liquidez, para o fundo te pagar, que no exemplo aí do que é de 15 dias. Então, a sua valorização só vai contar até o dia que você deu a ordem para que a sua cota fosse resgatada, o valor X fosse resgatar tudo, né?
que o valor X fosse resgatado. Mas aí sim, a parte é contado da ordem. Agora, é claro que tem fundos de liquidez diária, que aí a data da ordem vai ser a data também do pagamento. Por exemplo, você pode ver um fundo lá do BTG, aqueles que a maioria das pessoas, inclusive eu, faz a reserva de emergência, você faz lá fundos em CDB, e aí você precisa resgatar, ele vai te pagar no dia. Então, assim, descontado os impostos, o valor que eu estou recebendo é efetivamente o valor até o último dia da valorização. Pessoal, isso aqui, foi bom vocês tocarem nesse ponto, porque isso é muito importante, tá? Porque, usando meu exemplo prático aqui, ó. Vamos supor que eu fui fazer esse saque porque eu estava precisando muito do dinheiro. Eu precisava liquidar alguma coisa. Aí o bobão aqui não viu que o resgate era D mais 15. Achei que o resgate era D mais 1. O que aconteceu? Os caras fizeram o resgate tranquilamente, só que eu achava que era D mais 1. Então, quando forem investir no fundo de investimento, vejam isso, tá? Qual que é o D? Qual que é o dia de resgate e como é que eu vou receber? Então, vai ser D mais 10? D mais 5? D mais 1? Então, já saiba, se for D mais 5, é do dia da sua ordem, mais 5 para você ser pago. D mais 15, que era o meu caso, do dia da minha ordem, mais 15 para você ser pago, que foi o que aconteceu, ok? Então, se for liquidez diária, é o D mais 1, é o dia da sua ordem no próximo. Então, isso é muito importante para a gente não ser pego de surpresa em relação a esses saques, tá? Foi bom vocês tocarem nisso aí. Agora sim, né, o Lucas vai esmiuçar aquilo que a gente tinha falado, então isso aqui tem que ficar bem claro, tá, pessoal? É muito importante entender gestora e administradora, até porque fundos têm taxa de administração e performance. Então o Lucas vai falar mais isso aí para vocês. Certo, vamos retomando. Tanto as gestoras como as administradoras fiduciárias, elas estão reguladas lá na resolução da CVM número 21. Há outro prestador de serviço importante, pensando em fundos abertos e fechados, também é o distribuidor. O distribuidor está regulado lá na resolução CVM número 161. É aquela instituição que vai ter legitimidade para coordenar uma oferta e para também comercializar as cotas do fundo no mercado. Por exemplo, naquela hipótese que eu não posso fazer a cessão direta das minhas cotas, eu preciso vender para o fundo e o fundo vai fazer a venda. Quem faz a venda não é a gestora. A gestora pode até acumular a função de coordenadora e estar regulado pela resolução CVM 21 e 161. Mas, em regra, é dividido, as gestoras só atuam na gestão do portfólio e a distribuição das cotas do fundo ou outras distribuições públicas são realizadas pela coordenadora que está regulado lá na 161, que é até bom, o Uri já me ajudou e colocou aí na tela. Bom, tratando aí dos essenciais, que são a gestora de recursos e a administradora fiduciária, a gestora de recursos, pensando em carteiras administradas, ela pode ser, inclusive, pessoa física. Pode ser pessoa física ou jurídica que faz a gestão de uma carteira administrada. Por exemplo, eu vou contratar um profissional, não quero contratar um assessor de investimento, um ARAI, que está regulado lá na resolução da CVM número 16. Eu opto por fazer a contratação de um profissional ou de uma asset, que é uma asset, como o nome já fala, do inglês do asset, de ativo, é ele que vai fazer a gestão do patrimônio. Então, eu contrato uma asset ou um gestor de recursos, pessoa física, para fazer a administração da minha carteira, do meu investimento, seja para minha empresa ou para minha pessoa física. Esse gestor, ele tem a finalidade ali de promover, de selecionar os ativos e alocar os meus investimentos na minha carteira. O gestor de recursos, pessoa jurídica, ele também pode fazer a gestão para fundos de investimento. E aí, nesse caso, fazendo a gestão para fundos de investimento, fazendo a gestão do portfólio dos fundos de investimento, ele obrigatoriamente precisa envolver um outro profissional. Na carteira administrada, eu não preciso da administradora fiduciária. Mas para o fundo de investimento, o gestor de recursos, que hoje é contratado lá pela administradora fiduciária,
e precisa contar com o apoio ali, com a confiança dos cotistas, ele faz a gestão da carteira, do portfólio, e o administrador fiduciário ele fica responsável pelas obrigações do fundo, contratação de prestadores de serviço. Hoje é muito centralizado com a regulação em vigor, com a questão normativa em vigor da CVM, é muito centralizada ali a contratação da administradora fiduciária, mas agora com a nova resolução 175, vocês podem visualizar lá que há uma segregação maior das alçadas e de quais prestadores de serviço vão ser de competência da gestora contratar e quais vão ser da administradora. Segregando as alçadas, segregando quem vai contratar quem, eu também estou segregando as responsabilidades. Então, o que a gente vai ver depois em tópicos específicos é que conflitos de interesse surgem quando a gestora, o grupo da gestora, a administradora apresenta confusão, que se chama de Chinese Wall, quando tem algum tipo de confusão das atividades entre elas, quando tem confusão entre os grupos, ou quando uma delas comete atos atentatórios para com a carteira do fundo, de forma dolosa ou culposa, e por não ter uma segregação, como a administradora contrata a gestora, não tem uma segregação bem definida da responsabilidade até então, muitas vezes era suscitado conflito de interesse e eles respondiam de forma solidária por todos os impactos. Agora, e aí virava toda aquela discussão. Eu feri o meu dever de diligência, duty of care, ou eu feri o meu dever de lealdade, de agir de forma prova para o fundo, duty of loyalty, e com isso, agora, com uma segregação, a gente consegue fazer defesas judiciais, fazer defesas administrativas em processos administrativos sancionadores, passa da CVM de forma mais... A gente vai ter fundamentos mais bem definidos, de forma mais clara. Então, eu só trouxe esse ponto aí, mas depois a gente pode discutir mais em casos específicos e também quando formos fazer um curso específico sobre gestores de recursos, processo de obtenção do registro, certificação na Ambima e também conflito de interesse. Mas aqui a ideia é trazer de forma geral. Então, a gente já falou, antes de falar quais são as principais gestoras aí, deixo aí fazendo um overview. Então, que temos a gestora de recursos responsável, que pode ser pessoa física ou jurídica, responsável pela administração de uma carteira administrada ou pela gestão do portfólio de um fundo de investimento. Temos a administradora fiduciária, que é responsável por obrigações mais burocráticas de controle e cobrança de demonstrações financeiras, de análise do trabalho e fiscalização dos prestadores de serviços do fundo, de zelo para com a carteira do fundo e de prestação de informações para as autoridades reguladoras, autorreguladores e para os próprios cotistas do fundo. É a administradora fiduciária, que é obrigatória a contratação e ela cobra a taxa de administração para fundo de investimento e ela não é obrigatória para uma carteira administrada. E a gente também tem aí regulado por uma outra resolução, que é a 161, que é o coordenador das ofertas e responsável, pensando agora no termo de fundos, ele é responsável pela comercialização dessas cotas do fundo para o mercado. As principais gestoras estão aí, tem a Caixa Asset, tem o Bradesco, tem o Itaú, e aí vocês podem até falar, mas eles são bancos, eles podem acumular atividade administradora fiduciária e gestora de recursos. O conflito de interesse tem que ser analisado no caso concreto, e aí onde que você vai analisar? Quando chega um caso, eu atendo várias gestoras de recursos aqui no escritório, o último também atendo lá dele, na parte tributária ou mais na parte regulatória e de estruturação. Como que a gente analisa o conflito de interesse? A gente analisa no caso concreto, por exemplo, para um ativo no fundo de investimento imobiliário, o ativo sendo alienado para uma empresa do grupo, da gestora, tem conflito de interesse, ou está sendo vendido lá para a administradora. Eu vou olhar o regulamento do fundo e a legislação. Vou pegar o caso concreto e vou comparar com o que está previsto para conflito de interesse no regulamento, porque às vezes pode fazer operação
dentro do próprio grupo, desde que submetido à Assembleia Geral de Cotistas para que ela aprove e afaste o conflito. E tem alguns casos que são notórios, que tem um conflito de interesse que já está previsto na regulamentação e que nem poderia ser aprovado por uma Assembleia Geral de Cotistas. Então, a gente tem que analisar cada caso. Agora, nesse caso aí, pode ter dentro do mesmo grupo, mas tem que ter muito bem segregadas as atividades da gestora e da administradora para que não configure uma Chinese Wall e uma responsabilização. Aí, assim, eu não ganho nada do BTG, então eu vou citar o BTG. Tem pontos positivos, tem pontos negativos também. Ele tem várias ações de procura de processos administrativos dos senadores analisando Chinese Wall, analisando a responsabilização dele, porque o braço de Wealth Management e as assets fazem a alocação de recursos na própria carteira do fundo. Conflito de interesse que não dá para nem mesmo eles não submetem, nem mesmo submeter à Assembleia Geral de Cotistas, ela não poderia afastar o conflito. Eu estou fazendo alocação relevante do portfólio do fundo dentro do próprio grupo. Como que eu comprovo que eu estou agindo com lealdade e diligência para com o fundo? Então, aí é o tipo de conflito que acontece, em alguns momentos citado o conflito pela própria autoridade, que tem legitimidade, porque a própria CVM pode entrar com uma ação agora com a nova resolução, ela mesma pode citar conflito de interesse em prol do benefício do mercado, ou mesmo os cotistas chegam e entram com uma ação na judicial e também administrativa para com a CVM, alegando algum tipo de lesão que aconteça em decorrência de um conflito de interesse existente entre a gestora e a administradora, ou pelos ativos que a gestora está alocando, que são da própria carteira. Então, a gente tem que analisar caso a caso, mas, assim, falei muito, mas só para deixar claro que, em princípio, o conflito de interesse aparente que existe aí, ele pode ser corrigido se demonstrar a segregação das atividades, ou, às vezes, a Caixa, enquanto gestora de recursos, ela não ocupa a posição, nenhuma das empresas do grupo ocupa a posição da administradora, então também não teria conflito. Mas aí a gente tem que analisar caso a caso. Quando a gestora e a administradora são empresas do mesmo grupo, controladas ou coligadas, o conflito de interesse aparente ali precisa ser analisado no caso concreto para verificar se há ou não lesão, se há ou não uma forma de superar aquele aparente conflito. Lucas, posso interromper rapidinho? À vontade, com certeza. Uma dúvida, até fazendo um pouco com parâmetro histórico, não sei se eu não consegui entender muito bem a diferença entre a gestora e a administradora, e eu fiquei com uma dúvida, por que não unificar o trabalho e ficar com um órgão só, um ente só responsável para fazer ambos os trabalhos, tendo em vista que muitas das vezes pode ser que a atribuição de um e outro não fique tão clara. E outra dúvida que ficou é como no passado, como isso era feito, se eram segregados também. Legal. Primeiro, é importante ter essa segregação da atividade da administradora e da gestora, porque a administradora fiduciária, ela tem funções ali de fiscalização dos prestadores, inclusive da atividade da gestora. Então, a gestora, ao fazer as alocações, fazer o controle ali da prática de compliance, governança, é preciso que, além dos cotistas, e que muitas vezes são financeiros e não têm conhecimento de mercado, é preciso que tenha outras formas de controle. E quem vai fiscalizar a atuação da gestora é a administradora. Então, por isso que é importante ter a segregação. E aí o que eu também disse é que, assim, em alguns momentos, igual pegando ali o caso do BTG, ele tem uma das empresas do grupo que tem atividade de asset, de gestão de recursos, e tem ali a própria instituição financeira que regulada, o próprio braço de instituição financeira, que é o responsável pela administração fiduciária. Pode ter na mesma carteira a gestora e a administradora sendo o BTG em empresas distintas? Pode, em um primeiro momento, mas há ali um conflito de interesse por estar dentro do mesmo grupo. Tem uma Chinese Wall ali entre as duas. E aí, para demonstrar que não há conflito de interesse, que o conflito de interesse é superável, é preciso demonstrar a segregação das atividades delas
e que a gestora não está ali promovendo alocações centralizadas dentro da própria carteira, para demonstrar. Então, para responder essa primeira pergunta, é fundamental ter essa segregação da gestora com a administradora, que uma faz alocação e a outra faz fiscalização, além do controle de outras questões burocráticas, como controle das demonstrações financeiras, apuração se a auditoria e a contabilidade do fundo estão seguindo as normas da COSIF. Então, é importante segregar. No passado, havia, pegando lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, havia acumulação das atividades, muito no passado. E não tinha também ali essa definição bem clara da gestora e da administradora. Eu não vou te falar, não vou ser leviano de falar assim, e aí porque surgiam muitos conflitos que eles segregaram, mas a tendência é que essa segregação que acontece das atividades, isso acontece ao redor do mundo, é justamente para garantir a legitimidade, foi onde começou a ter esses princípios de duty of care e duty of reliance, para garantir uma atuação perene de ambas e de forma salutar para com o fundo, protegendo ali a carteira, a gestão e os interesses do mercado e dos cotistas. Ficou claro? Ficou, assim, ainda acredito que poderíamos juntar tudo, mas ficou claro. Entendo que, na verdade, assim, é um interesse mesmo da fiscalização para que tudo corra bem e não haja ali algum desvio de interesse e que seja cumprido com a finalidade que o fundo foi criado. Mas, de fato, ainda está um pouco nebuloso, mas ficou claro sim. Muito obrigada. Não, pode ir. Se não ficou claro, pode perguntar, não tem problema não. Mas é assim, no dia a dia já acontece de fundos, já acontecem muitas situações de que pode ser citado algum tipo de conflito, pode ser questionada a atuação de uma gestora. E se ali os cotistas, eles não têm conhecimento de mercado, se não tem um comitê de investimento ali para auxiliar na alocação de recursos, aquele patrimônio que a gestora está ali não é dela. E ela precisa, sim, até para poder auxiliar na atuação dela, é preciso, e pensando no interesse do fundo, é preciso que tenham pessoas para fiscalizar. E a CVM, ela não tem ali um efetivo, um número de profissionais, um número de fiscais suficientes para fazer uma auditoria pormenorizada em todos os fundos de investimento que existem no Brasil. Então, ali, a administradora fiduciária, esse fiscal, é fundamental para os cotistas, para garantir que tem ali uma fiscalização do cumprimento de todas as obrigações acessórias e obrigações e demais obrigações legais que a gestora precisa cumprir e que outros prestadores de serviços, como, por exemplo, custodiante em alguns casos e o coordenador de oferta, né, a distribuidora, precisa cumprir. Então, assim, a esse ponto, mesmo com essa segregação, ainda acontecem situações que podem comprometer a capacidade financeira do fundo. Sem essa segregação, a situação fica muito mais, aí sim, nebulosa e muito mais difícil para que os cotistas consigam apurar como que estão sendo feitas as alocações dos seus investimentos e como está sendo feito o processo de manter a regularidade do fundo. Então, assim, é preciso, assim, não dá para unir tudo, não. Você pode até pensar assim, unir tudo para tentar reduzir a taxa de administração. Mas essa taxa de administração dificilmente vai ser reduzida, porque número de pessoas, segregação dos órgãos vai precisar existir aí dentro da Mais mesma pessoas. estrutura. Então, não É resolveria, não análogo reduziria ao custo. papel dos é análogo ao papel dos auditores independentes, né? Você Como pode, se aí fosse ali. a administradora fiduciária pode contratar auditores independentes para poder fazer a fiscalização e os próprios cotistas podem fazer a contratação. A administradora, ela vai além disso, né? Ela tem ali outros papéis também, além da fiscalização e de contratar os prestadores, ela tem que fazer ali as demonstrações financeiras, fazer os controles das liquidações, então tem um papel muito importante. Até nisso é bom ter uma segregação. É legal, não vai mudar, no mundo inteiro, mas dá para entender essa divisão.
Pessoal, acho que ficou claro que o que o Lucas está, né? Só para a gente materializar aqui, ó, gestoras, só para a gente pegar como exemplo aqui, né, Lucas? BB Asset, Itaú Unibanco, Bradesco, Caixa Asset, Banco Santander, BTG, BRL, XP, BW, Safra, Credit Suisse, Quínia. São gestoras, tá? Olha que legal. Se a gente pegar as gestoras aqui, se a gente mudar 2 slides e pegar as administradoras, olha quem está aqui. BB Asset, Itaú, Caixa Asset, BTG Pactual, Bradesco, Santander. Ó, o Safra de novo, Credit Suisse de novo, BRL de novo. Ou seja, as administradoras também têm o papel de gestoras. E isso gera um conflito de interesse gigante. E é por isso que o Lucas, né, falou desses mecanismos de redução de conflito, que a gente chama de Chinese Wall, né, que é muralha chinesa, para que um braço operacional da empresa não tenha acesso ao que a outra faz, né, que as informações sejam segregadas. Beleza? Então, só para ficar bem claro o que o Lucas falou, só para a gente poder, né, segmentar. Então, as gestoras, elas são responsáveis pelas decisões de investimento, ok? Então, quem cuida da tese de investimento, quem faz a distribuição do portfólio, quem dá o guia para o que o fundo vai investir é a gestora, enquanto que a administradora não faz isso. A administradora, como o próprio nome diz, ela é responsável pela atividade de funcionamento e manutenção dessa carteira. Então, ela contrata auditores independentes, ela contrata serviços de demonstrações financeiras, ela contrata, sei lá, custodiantes, enfim, contrata consultores. Então, são funções bem diferentes da gestora e da administradora, tá? E aí, pessoal? Né? E aí, só entrando aqui, o Lucas já falou bastante da tese de investimento também, só passando uma pincelada nisso aqui, Lucas. Isso aqui, né, eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui, faltam para a gente 15 minutos. Pessoal, basicamente, o que é uma tese de investimento? Uma tese de investimento nada mais é do que pegar uma tese mesmo, qualquer tese, e aplicar para o mercado. Tá? Então, nós advogados, né, não sei se todo mundo que está participando é advogado, não, tem gente que está participando não é advogado, a gente tem muito o costume de usar tese. Tá, mas eu vou pegar uma coisa que é a seguinte. Vamos supor que um físico, lá nos Estados Unidos, diga o seguinte, olha, eu tenho a convicção, baseada em argumentos e provas, de que a molécula de água não tem que ser chamada molécula de água, tem que ser chamada molécula de fogo. Ok? E aí, então, nós vamos mudar a física inteira para poder dizer que a molécula de água tem que se chamar molécula de fogo. E toda a física, então, desse cidadão, ela passa a ser pautada nesse fundamento, de que molécula de água é molécula de fogo. Ok? O que é uma tese de investimento? É absolutamente a mesma coisa. É o dizer que, olha, eu acho que a taxa Selic, nos próximos 5 anos, vai subir bastante. Então, eu vou pautar a minha carteira com base no crescimento da taxa Selic nos próximos 5 anos. E isso, para mim, vai ser o meu ponto de investimento, ok? Se eu investir em renda fixa. Ou eu acho que o varejo vai quebrar nos próximos 5 anos. Então, eu não vou mais investir em varejo. Ou seja, eu não vou investir mais em Americanas, Magalu, C&A e o que vocês quiserem, Pão de Açúcar, Extra, enfim. Ou seja, nos próximos 5 anos, a minha tese de investimento eu não vou colocar nenhuma empresa de varejo na minha carteira. E aquilo vira um mantra para mim, né? Ou seja, a gestora de recursos, ela pega esse mantra e a partir disso é que ela vai fazer os seus investimentos. Ou seja, todo cotista que tiver ali, por exemplo, sei lá, BTG como gestor, e o BTG entender que ele não vai mais colocar o varejo na sua carteira de investimentos, aquele cotista ele tem que saber que naquele fundo de investimentos, o portfólio, né, a carteira não vai ter mais varejista, não vai ter mais ações do varejo. Então, isso é uma tese, é eu pegar posições de mercado, fazer interpretações dessas posições de mercado, e aí a gestora vai dizer, bom, com base nisso aqui, eu não vou investir nisso, ou eu vou investir naquilo, ou eu vou parar de investir nisso, ou vou parar de investir naquilo. Isso é uma tese de investimento, tá, pessoal? Então, né, como o Lucas bem colocou aqui, é um conjunto de argumentos que fundamenta eu escolher uma ação ou uma aplicação financeira em detrimento de outra. É isso, tá? Então, eu faço uma escolha. Eu vou por esse caminho e não vou por esse caminho. Isso é uma tese de investimento. É muito mais simples do que parece, né? Parece rebuscado, assim, nossa, fazer cálculos, Excel, nada disso, tá? É eu entender, fazer uma leitura do mercado e fixar minha posição. Olha,
não vou investir mais em empresas de tecnologia a partir do próximo ano. É isso. Eu fiz uma escolha. Quer complementar, Lucas? Quero só trazer um caso concreto. Vamos pegar uma gestora, a Hora Investimentos, que é até cliente lá do Oi. Ela é uma gestora focada no segmento de mineração. E Sim. aí vai ser feito, pega um fundo de investimento em participações do tipo infraestrutura, ou seja, inclusive investimento em mineração é considerado investimento em infraestrutura, pega esse FII e a administradora fiduciária, em consenso com os investidores, contratam ali a Ori como uma gestora. A Ori vai definir qual que é a tese de investimento dela. E ela já segue uma tese de investimento, ela segue 2 teses de investimento, se não me engano, para a maior parte dos fundos. Qual que é a tese de investimento dela? Primeira coisa, a primeira premissa, ela investe em projetos e empresas em estágio early stage. Em projetos envolvendo mineração e projetos de early stage. Essas são as premissas centrais. E como que ela vai construir a modelagem da tese de investimento dela? Ela vai pegar ali e vai analisar qual que é o estágio do projeto ou da empresa. Ou seja, é uma empresa ali que está faturando quanto, pega as demonstrações financeiras, faz uma análise, que até depois a gente vai fazer uma análise aí agora ao final. Olha lá qual que é dentro, a gente não vai fazer de uma empresa propriamente, mas a construção do balanço é semelhante. Você vê lá, qual que é o patrimônio líquido dela, quanto que ela tem de receita bruta, qual que é a margem de lucro dela, em que estágio que ela está, qual que é o perfil dos sócios, qual que é o momento, para qual que vai ser a alocação que ela pretende fazer com esse investimento que ela vai receber. Todos esses pontos relacionados ao caso concreto, ela já tem qualquer resposta que ela deseja que chegue para ela, e ela já tem as métricas que já foram definidas, algumas relacionadas à modelagem financeira e outras, ou seja, algumas quantitativas, baseadas em números, e outras qualitativas, relacionadas à projeção de crescimento. É uma empresa que já entrega velo, que já entrega valor, já tem caixa, já gera um lucro. Ela vai, em cima disso, construir ali qual que é o perfil de investimento dela, qual que é a tese de investimento dela, com a premissa maior e a premissa menor, construindo aí, quem estudou na Milton Campos aí direito, é algo que o Caetano devia falar lá de silogismo, é isso. Qual que é a tese, qual que é a premissa maior e a menor, qual que é o silogismo criado? A tese de investimento é isso. É um silogismo que é utilizado pelas gestoras para que promovam os investimentos naquele perfil já bem definido. Ficou mais complexo ou deu para clarificar um pouco o tema aí para vocês? O silêncio é para encarar aqui. Anuidade. Você é um péssimo professor, não está passando nada de forma clara, ou deu para entender em cima do caso concreto de um tipo de infraestrutura e de uma tese de investimento real? Dá para entender sim, Lucas. Na verdade, eu queria fazer 2 perguntas em relação à gestora e à administradora. A primeira seria, é obrigatório ter essa divisão? E se sim, tem alguma previsão legal para que essa divisão aconteça? E a segunda é sobre a fiscalização da CVM. Ela faz a fiscalização tanto da gestora quanto ela pode fazer, no caso, né? Tanto da gestora quanto da administradora? Legal. A definição da atividade da gestora, essa segregação da atividade da gestora de recursos da administradora fiduciária, ela existe, ela está prevista na resolução da CVM número 21. Uma mesma gestora ela pode pedir o registro para a gestora e para a administradora, mas se ela fizer a gestão e administração dentro de um mesmo fundo, é configurada uma Chinese Wall, e muitas das empresas, muitas das instituições criam novos CNPJs e criam um conglomerado ali, alguns atuando como asset, como gestor de recursos, e outros atuando como administradora fiduciária. Ainda assim, dentro de um mesmo organograma societário, é preciso analisar se tem ali um conflito de interesse ou não. Então, a primeira pergunta, essa segregação das atividades e quem pode fazer o pedido de registro está lá na resolução 21. E, além disso, a definição das atividades da administradora e da gestora dentro de um fundo, você consegue ver na resolução da CVM número 175, que é a nova, tem lá a definição
das atividades, quais os prestadores de serviço cada um vai contratar e das alçadas, está muito mais bem definida agora. Essa resolução 175, que para os novos fundos de investimento, a partir de abril desse ano, ela passa a imperar, e para aqueles fundos que já estão em funcionamento, para os FIDICs, os fundos de investimento em direitos creditórios, ela passa a valer e tem que ser aplicada pelas gestoras e administradoras na carteira a partir de 31 de dezembro de 2023, e para os outros tipos de fundos que eu citei, os fundos de investimentos financeiros, investimento em participações, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimentos imobiliários, ela passa a valer lá a partir de 23 de dezembro de 2024. Então, e a questão da CVM? A CVM é uma entidade reguladora e fiscaliza. Ela fiscaliza o mercado de capitais. Então, ela fiscaliza não só a administradora e a gestora, ela também fiscaliza a distribuidora, o custodiante, os consultores, ela fiscaliza os agentes de investimentos autônomos que estão regulados lá na Resolução 16, ela regula, estabelece as regras por meio de resoluções para todo o mercado. Ficou claro? Sim, obrigada. Espanha. Essa parte do processo de registro, das competências, de casos concretos das resoluções, tanto e aspectos tributários também envolvendo os prestadores de serviços essenciais, gestores, administradoras, a atividade delas, a gente vai fazer um curso completo sobre o tema em breve. E aí, quem tiver interesse, vai ser mais profissionais de mercado para aqueles empresários que estão em processo de constituição de uma administradora fiduciária ou de uma gestora de recursos, mas todo mundo vai ser, o público-alvo é todos que atuam no mercado e têm interesse pelo tema. Lucas, agora uma dúvida sobre a tese de investimento, porque não sei se você falou, não prestei atenção, mas eu tenho um quórum para uma aprovação, por exemplo, eu tenho o assunto, não vou mais investir, não vamos mais investir em varejo, mas aí eu tenho que ter um quórum para uma aprovação dessa tese, ou é simplesmente ela já é fixada e vai ser aplicada indistintamente? Legal, Ingrid. Excelente pergunta. Eu não entrei nesse aspecto propriamente, eu expliquei que é a tese de investimento, mas ela vai refletir na política de investimentos do fundo, que vai estar prevista a política de investimentos do fundo, vai estar expresso no regulamento. E a política de investimentos precisa ser respeitada por qualquer gestora que está naquele fundo. Em regra, a gestora define a tese de investimento, mas ela tem que seguir a política que já foi definida ali pelos cotistas quando da elaboração do registro do regulamento do fundo na CVM. Para eu mudar a política de investimento, eu preciso ter uma aprovação, sim, na Assembleia Geral de Cotistas. O que acontece no mercado, na prática? O regulamento, a gestora já é contratada pela administradora no momento que o fundo está sendo constituído, e a tese de investimento, e ela já é selecionada pelos investidores em conjunto com a administradora fiduciária, que quem vai efetivamente contratá-la, ela já é selecionada de acordo com a tese de investimento que ela vende para o mercado. Por isso que, por exemplo, no caso da Hora Investimentos e várias outras, elas já vendem uma imagem, elas já apresentam uma imagem no mercado, quais são as teses de investimento, ou qual é a tese de investimento que ela acredita, o que facilita na seleção dela, é o diferencial, inclusive, competitivo. Mas, voltando, então, a política de investimento tem que estar expressa no regulamento, e se a gestora age de forma contrária à política de investimento com o escopo do fundo, ela está cometendo um ato atentatório, ela pode ser responsabilizada. Um caso concreto, a política de investimento define que o patrimônio líquido, que o patrimônio do fundo o patrimônio líquido do fundo, ele vai ser investido no setor de óleo e gás no Brasil. Aí a gestora vai e faz um investimento em uma empresa no exterior. Aquilo ali, ela agiu contrário ao objeto do fundo, contrário ao que está expresso na política de investimento. Então, poderia sim ela sofrer uma ação de responsabilização civil
e também, se ela for fiscalizada, ela pode responder por um processo administrativo sancionador na CVM, perante a CVM. Mas ela pode alterar esse objeto, por exemplo, o fundo ele foi criado e o investimento se daria na Ucrânia. Mas agora a gente sabe que tem uma guerra acontecendo e provavelmente não seria interessante. Então, em decorrência de um fortuito, um caso maior, no decorrer eu vou precisar mudar o meu objeto, a minha tese. Nesse sentido, eu posso fazê-lo. Não, ela tem que, para Ela tem que, se a política de investimento, o objeto do fundo é investir na Ucrânia, aí seria, por exemplo, se é um fundo brasileiro, para ele investir 100%. Eu vou até aproveitar o gancho dessa pergunta para já também trazer mais um ponto para vocês. Se para eu centralizar os recursos ativos, o investimento do fundo no exterior, hoje, pela resolução atual, só investidores profissionais acima e qualificados, profissionais, aqueles que têm mais de 10 milhões de reais em ativos financeiros, em produtos financeiros, e os qualificados são aqueles que têm mais de 1 milhão de reais em produtos financeiros. Só para esse perfil, se os cotistas do fundo são exclusivos profissionais qualificados, o fundo pode alocar 100% dos seus recursos na Ucrânia. Então, no seu caso, qual que é um fundo de investimento em participações hoje para centralizar 100% da sua carteira no exterior? Qual que é o único fundo que poderia fazer isso? Aqueles fundos nos seus cotistas são exclusivamente profissionais e qualificados. Com a nova resolução, os investidores comuns de varejo que têm menos de 1 milhão de reais em ativos financeiros, eles poderão entrar em fundos que centralizam o capital no exterior, desde que previsto expressamente na política de investimento, no regulamento do fundo. Então, o primeiro ponto, só para poder, aproveitando o gancho, para apresentar para vocês até o contraponto entre a resolução que vale hoje, a instrução normativa 555, e a nova que entra em vigor para os novos fundos a partir de abril, que é a resolução da CVM 175. Agora, indo para o seu caso, eu tenho esse fundo que está investindo lá 100% na Ucrânia, hipotético. Deu uma guerra. Eu quero realocar os ativos, mudar a tese de investimento e a política de investimentos do fundo, para investir agora em outro tipo de ativos. Primeiro, eu tenho que obedecer o objeto do fundo. Se o fundo é de participações, eu não posso decidir alocar os recursos em imóveis, 80% da carteira em imóveis, porque foge do objeto do fundo. Então, primeiro, tem uma limitação aí do tipo do fundo. E o segundo ponto, ainda que seja um fundo de participações, eu quero, agora, ao invés de investir na Ucrânia, eu quero investir no Brasil. A gestora não tem autonomia para fazer isso. Ela precisa seguir estritamente a política de investimento e o objeto, a finalidade do fundo. Então, para eu mudar o política de investimento, seguindo se a regulamentação me autoriza, mas o regulamento não. Como que eu faço para modificar? Eu preciso da modificação do regulamento. E quem que tem autonomia, legitimidade para modificar o regulamento? Apenas a Assembleia Geral de Cotistas, seguindo o quórum que estiver previsto no regulamento. Se o quórum não está previsto no regulamento do fundo, é a maioria absoluta dos cotistas. Foram muitas informações, mas ficou claro. Ficou assim, muito obrigada. Disponha. Pessoal, Mais alguma pergunta, pessoal? tem mais alguma dúvida? Não, Pessoal, nos faltam 5 minutos aqui. Nesses 5 minutos, basicamente agora nós vamos assim, para o creme do creme da nossa aula de hoje, né? Que é fazer na prática, de fato, uma análise de um fundo, da carteira de um fundo, de uma tese, tá? Assim, eu posso dar 100% de certeza de vocês que ninguém vai fazer isso aqui com vocês. Ninguém nunca vai abrir isso aqui de forma tão detalhada, mas a gente achou que era de bom tom trazer isso aqui para a gente não ficar só na teoria e entender de fato como é que funciona a carteira de um fundo e como é que a gente consegue ver na prática a tese. Então, a gente vai analisar agora, bem rapidinho, tá? Até porque o nosso tempo está corrido, 2 demonstrações financeiras de 2 fundos. Um deles é o Kinea Gama Fundo de Investimentos em Ações e o Westerner BDR, ok? Então, a partir disso, pessoal, a gente vai conseguir entender qual que é a composição da carteira e qual que é a tese de investimento, querendo ou não, a gente consegue entender isso, beleza? Quem quiser acompanhar aí em tempo real com a gente,
esses materiais estão nos PDFs que a gente enviou, né? Anexo. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque aí eu vou colocar aqui para vocês especificamente aquilo que nós vamos analisar tete a tete, ponto a ponto. Tá? Eu vou começar com o fundo gama da Kinea. Isso é exatamente assim que a gente entende, tá? Quando o cliente chega aqui, seja um fundo, seja um outro cliente, para a gente poder entender o que ele quer dizer, a primeira coisa que eu, por exemplo, faço aqui no escritório, a gente faz é entender a demonstração financeira dele. Por quê? Porque a demonstração financeira de um fundo ela é muito simples, ela é muito tranquila, tá? Nós conseguimos entender especificamente o que é que nós vamos ver aqui. Estão vendo minha tela aí? Ainda não apareceu. Ok. Agora sim, né? Agora foi. Ótimo, maravilhoso. Então, pessoal, isso aqui é a demonstração financeira de um fundo de investimento, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Então, esse é o fundo Kinea, né? Gama. A Kinea, como a gente viu, ela é uma gestora de recursos, tá? E olha que legal, ó. É administrado por essa empresa aqui, pela Intrag Distribuidora de Títulos, beleza? Quem audita é a Deloitte, que é uma empresa de auditoria. Olha aqui, pessoal. A gente consegue entender, só por essa página aqui, eu não preciso descer mais nenhum montra, tá? Só por essa página aqui, vou até descer um pouquinho para a gente poder... Tá bom para vocês o tamanho? Tá, né? Ótimo. Só por essa página aqui, eu consigo entender qual é a tese de investimento desse fundo e qual é a composição da carteira. Vamos comigo, então? Bora lá que esse é o creme do creme da aula. Então, pessoal, olha aqui. Isso aqui é o patrimônio líquido, né? Nós já vimos que o nosso patrimônio líquido é 100%. E aqui eu tenho em milhões de reais. Beleza? Então, olha aqui. Esse fundo da Kinea, ele investe em notas do Tesouro Nacional, ou seja, alguns títulos de renda fixa. Ele investe 7.877.000, e isso representa 1,85% do patrimônio líquido dele. Ok? Esse fundo da Kinea, ele também investe em cotas de fundos de investimentos no exterior, que, por coincidência, é um próprio fundo dele, que é o Kinea Mac Off CLD. Ok? Então, ele tem aqui 46.654 cotas desse fundo. Isso representa 7,45% do patrimônio líquido. Beleza? Esse fundo também investe nas cotas de fundos de índice, que é esse shares small aqui, que é o small 11 na bolsa. Isso, pessoal, é ínfimo, representa 0,99% do patrimônio líquido dele. Agora, sem fazer esforço nenhum, tá? Qual que é a grande tese de investimento aqui do Kinea, pessoal? Seriam empresas brasileiras? Exatamente, mas mais especificamente, quem falou isso foi a Milena. Milena. Milena, perfeito, mas mais especificamente que isso, empresas brasileiras. Mas no que ele está aqui como posição de 86,75% de tudo que ele investe? Ou seja, a carteira dele, 86,75% está num ativo específico. Na Bolsa de Valores. Exatamente. É o índice da B3, tá? Que, como vocês sabem, tem o índice da B3. Você pode investir no próprio índice da Bolsa de Valores ou nas empresas especificamente. Então, Milena, demais. Né, Luiz, pessoal. Aqui, ó, a grande tese de investimento da Kinea, só por aqui, ó, a gente já consegue saber que é o quê? Índices de Bolsa Brasileira. Se você pegar o prospecto desse fundo, eu tenho certeza absoluta que é isso que ele vai mostrar. Sabe por quê? Porque é isso que ele tem que fazer. Como o Lucas bem disse, o gestor ele tem que guiar o fundo para a tese de investimento que está disposta no seu regulamento. Ok? Então, 86,75% da carteira desse fundo está em índice da B3. E o índice da B3 ele tem uma posição patrimonial de 368.663.000. Pessoal, tem algum segredo nisso aqui?
Zero, nenhum, cara. Então, nós pegamos a primeira página da demonstração financeira e por aqui a gente conseguiu entender qual é a tese de investimento e qual é a composição da carteira desse fundo de investimento, tá? Uri, de onde você pegou isso aqui? Eu peguei isso aqui da B3, tá? Então, desculpa, peguei isso aqui da CVM. Se você entrar no site da CVM, você consegue pegar todas as demonstrações financeiras de qualquer fundo que você quiser. Aliás, não é só de qualquer fundo, não. Qualquer empresa que estiver listada na Bolsa, você consegue pegar as demonstrações financeiras. Se for fundo de investimento, você consegue pegar tanto na B3 quanto na CVM. Se essa empresa estiver listada na Bolsa e não for um fundo, evidentemente, você consegue pegar na B3. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é o Kinea Gama Fundo. A gente conseguiu entender especificamente qual é a tese de investimento, qual é a composição da carteira. Tá? Vamos colocar agora... Eu tinha apertado errado aqui. Vamos colocar agora, então, para a gente poder entender o nosso último fundo aqui, que é para a gente também já se despedir na aula de hoje, né? Nosso segundo fundo é o fundo Western, que é o Western Asset, que investe em ações BDR. Ações BDR, pessoal, para quem não sabe, tá? São ações, né? O BDR aqui, vocês não estão vendo na tela porque eu não compartilhei ainda, então foi mal. Agora sim apareceu para vocês, né? Todos vendo? Sim. Ótimo. Então, o Western Asset é um fundo de investimento, né? Ele é um fundo de investimento de ações BDR. Para quem não sabe, BDR é Brazilian Depositary Receipts, que nada mais é, pessoal, do que são ações que replicam índices de ações da Bolsa Americana, tá? São ações que replicam os índices das ações do mercado dos Estados Unidos. Então, são títulos que replicam os índices da Apple, sim, da Facebook, sim, da Coca-Cola, sim. Então, são ações que replicam os índices das empresas listadas na Bolsa Americana, tá? Então, a gente tem aqui a auditoria, que é feita pela KPMG. Olha aqui, ó, já que a gente consegue saber que esse fundo, ó, ele é administrado pelo BNP Paribas Brasil, que é um banco, ok? E aqui, pessoal, vamos então entender a tese de investimento e a composição da carteira. Olha aqui, ó. Esse fundo, assim como o fundo da Kinea, ele tem aplicações do Tesouro Nacional? Tem, ínfimas, 0,33% do patrimônio líquido. Não significa nada. Ele investe em letras financeiras do Tesouro? Também investe, 0,07%. Ok? Do patrimônio líquido, isso é muito pouco. Representando 1.932.000. Olha aqui, então, qual é, de fato, isso aqui não é nenhum segredo, porque o próprio fundo diz que ele é a BDR. Então, o grande ativo desse fundo aqui são os BDR, tá? Mas eu quero ser mais analítico com vocês num ponto aqui. Então, a gente já sabe que 97,23% é de BDRs, ou seja, praticamente a carteira dele inteira é nesses Brazilian Depositary Receipts, que eu falei para vocês, que nada mais são do que índices que replicam as cotações das empresas da Bolsa Americana. Mas olha aqui, pessoal, olha uma coisa interessante que a gente consegue saber aqui, ó, na primeira página. Eu não preciso nem vir para outra. Vou até dar um zoom aqui para a gente poder entender. Olha quais são as empresas que ele investe. Amazon, Microsoft, Apple, Visa, NVIDIA, que é uma empresa de placas de notebooks e computadores, ou seja, tecnologia, Facebook, Salesforce, Zoetis, Adobe. Eu estou pegando essas específicas, tá? Porque eu estou querendo direcionar vocês justamente porque eu quero mostrar. Monster, Workday, Equinix, Intel, Uber, CIA, United Software. Tem uma preponderância aqui, pessoal, dessa tese de investimento? Qual que vocês acham que é? De empresas de tecnologia. Bingo. Pronto. Você entendeu a tese de investimento agora. A tese preponderante aqui, e como é que como é que eu posso confirmar isso? Aqui, ó. Tá vendo essa posição aqui do patrimônio líquido? Olha o percentual aqui das empresas de tecnologia. O maior patamar está nas empresas de tecnologia. Mas não, espera lá. O maior patamar está na Amazon. O maior patamar é em quantidade. Agora, se a gente pegar pulverizado,
o maior patamar de patrimônio líquido está nas empresas de tecnologia. Só ver aqui, ó, Microsoft, Apple, Visa, Nvidia. Só isso aqui, ó, eu já tenho mais de 15%. Facebook, mais de 19%. Se eu juntar aqui com o United Personal Service, mais 21%. Adobe, eu já vou para mais 24%. Se eu vier aqui em outras específicas, Uber, eu já tenho mais 25%. Ou seja, a tese de investimento desse fundo aqui é replicar BDRs de empresas de tecnologia. Significa que ele não vai investir em outros índices? Pelo contrário, ele está investindo em vários índices aqui. Mas o preponderante da tese de investimento é investir em BDRs de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Pessoal, isso aqui ficou claro para vocês? Ficou cristalino? Ficou sim. Então, quando a gente analisa essa demonstração financeira, eu vou até fazer uma coisa aqui, tá? Assim, para a gente ficar até mais... para ser até mais didático, inclusive. CVM, demonstrações financeiras, fundos de investimento. Galera, olha só. Só para terminar, tá? O último ponto da nossa aula, só para não ficar... para a gente ficar com um conteúdo bem rico mesmo, e a gente não ficar só no fala-fala. É só vocês virem aqui, nesse site que eu vou colocar aqui agora, no nosso chat, beleza? Ó, eu acabei de colocar no chat aqui esse link aqui. É só vocês virem aqui, pegarem qualquer fundo que vocês quiserem. Então, alguém fala algum fundo aí que conhece? Ninguém conhece o fundo, pessoal? Quem é de mercado aí? Alguém fala qualquer fundo aí que vocês quiserem. O pessoal está tímido, Lucas. Então, vamos pegar um fundo aqui específico? Vamos pegar o fundo da XP, por exemplo. Ó, não achei. Vamos pegar o fundo do BTG. Aqui, ó. Então, eu coloquei BTG, pessoal, e apareceram aqui todos os fundos do BTG para mim. Ok? Acesso ao BTG Pactual, ações de FIC, fundo de investimento multimercado, crédito privado, BTG, fundo de investimento participação multi-estratégia, investimento no exterior. Vamos pegar esse aqui? Ele é curioso, ó. E olha o que eu faço. Eu clico, então, nele, tá? E eu venho aqui, ó, demonstrações financeiras semestrais. Ou também eu posso vir aqui, ó, composição da carteira. Se eu vier em composição da carteira, eu não vou ter especificamente, de forma tão detalhada, porque aqui eu vou ver as empresas que ele investe. Só que se eu quiser entender especificamente o valor, inclusive, é só eu vir em demonstrações financeiras semestrais e vir aqui, ó, demonstrações financeiras. Pronto. Eu peguei demonstração financeira, inclusive ele tem esse nome de demonstração financeira, e eu vou ver aqui, evidentemente, qual é o patrimônio desse fundo e a tese. Então, vamos lá. Ó. Pessoal, cotas de fundo de investimento aqui, ó, desse CSHG, eles têm uma posição no patrimônio líquido que representa 7,97%, tá? Cotas de fundo de investimento e participações do Pamplona FIP Multi-Estratégia. Isso aqui, ó, é 93,96%. A tese desse fundo na XP é investir nesse fundo de investimento que é o Pamplona FIP Multi-Estratégia. Ou seja, a tese desse fundo aqui é investir em FIPs Multi-Estratégia, que são fundos de hedge que a gente fala. Beleza? Então, pessoal, ficou claríssimo aqui quais são os ativos que ele investe, ou seja, qual é a carteira desse fundo, é só esses dois ativos aqui, e qual é a tese. Então, não tem nenhum segredo, tá? Inclusive, se vocês quiserem tirar alguma dúvida de como pesquisar isso, de como vocês conseguem visualizar isso,
só me perguntar, só perguntar para o Lucas, só mandar e-mail. Tá? Meu Instagram está aberto também, o do Lucas, LinkedIn. Então, só perguntar para a gente e esses materiais são todos disponíveis para vocês, ok? Assim que essa aula terminar também, nós vamos colocar a apresentação, vamos disparar para vocês, tá? Então, vocês vão ter essa apresentação, as 2 demonstrações financeiras dos fundos, mais a apostila da Ambima, que é, assim, excepcional para quem quer aprender. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Eu tenho uma dúvida em relação só ao curso mesmo. Vocês vão computar presença? Vai ter emissão de certificado no final? Sim, a gente vai ter emissão de certificado no final, tá? Mas, tipo assim, a gente não vai computar presença, até por ser um curso, né, livre, gratuito, então a participação é livre, mas ao final, sim, a gente vai... quer dizer assim, nós vamos computar presença, sim. A gente tem um mecanismo aqui de como saber quem participou de todos os encontros. Então, quem participou de todos os encontros, a gente emite certificado. Quem não participar de todos os encontros, é impossível a gente fazer isso. Beleza, obrigada. Eu que agradeço, Milena. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Ok. Não, tudo certo. Ótimo. Aqui, muito obrigado, tá? Todos que participaram. Valeu demais pela presença de vocês. Foi só a primeira aula. Lembrando que semana que vem a gente tem a segunda aula, depois a terceira aula e a quarta. Semana que vem a gente volta com mais material, né, com uma nova discussão, e aí a gente começa a ficar mais específico mesmo, tá? Isso aqui foi para a gente azeitar um pouco a discussão. Então, nos próximos encontros, a gente fica mais específico e mais analítico. Beleza? Lucas, o que você fala, meu querido? É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí os primeiros conceitos que a gente trouxe para vocês. Façam uma análise das resoluções que nós citamos ao longo dessa aula. Peguem para poder fazer a análise dos PDFs. Eu sei que são muitas informações, mas se desafiem, leia a resolução, olhem as demonstrações e na próxima aula, antes de a gente iniciar nos temas, a gente pode sim tirar dúvidas e sim dos casos concretos. O tema é denso, mas essa primeira aula pode ter sido ainda mais denso, mas são os pilares para você conseguir entender tudo relacionado a fundos e a estrutura. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, tá? Tenham uma excelente noite. Ótima semana para vocês aí. Até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau. Abraço. Boa semana, pessoal. Obrigada, gente. Boa Obrigado pela noite. presença. Obrigada, Valeu. boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nós agradecemos. Boa noite. Valeu, meu amigo. Valeu. Até mais. Lucas, um abraço.